Estamos aqui, só terminando de configurar, tá, pessoal? Só que está na live. Só teve problemas técnicos aqui com a câmera, mas a gente já resolveu aqui. Só em alguns minutinhos aqui a gente iniciar a nossa live. Legal, já estamos online aqui. Mais uns minutinhos aqui. Ótimo, vamos iniciar. Carol. Bom, primeiramente, deixa eu apresentar a Carol. Estamos aqui, bom dia a todos, no Café com Negócio, canal aí feito para você aqui no Facebook. Também temos aí o canal no YouTube, onde os vídeos estão sendo carregados para lá. Essa live que está sendo disponível agora, nesse momento, aqui no Facebook também estará lá. E também tem outras, né? Entrevistas que eu fiz, realizei com empresários, profissionais, que vale a pena você assistir. Tá? Então, eu vou iniciar aqui a apresentação da Carol. A nossa convidada de hoje, né, é a chefe Carol Galindo. A Carol Galindo nasceu em São Paulo, formada em gastronomia em 2013. Atualmente cursa pós-graduação para docência no ensino superior. Neta, filha e sobrinha de pernambucanos, onde ela sempre apreciou os sabores fortes, típicos do Nordeste. Cresceu comendo caldo de mocotó, arrumadinho, sarapatel, vaca atolada e outros pratos, que no fundo são o resumo da sua personalidade e do seu amor pela gastronomia, né? Carol Galindo é casada com o Júlio, mãe do Igor, de 6 anos, e da Cecília, de 4. É formada em gastronomia pela faculdade OTEC, estuda pós-graduação no SENAC em diversos cursos de especialização na área. A Carol também trabalhou com nomes importantes daqui da gastronomia. Opa, deixa eu ver aqui se o link está ativo. A Carol também trabalhou com nomes importantes da gastronomia em São Paulo, no Brasil e no mundo. Trabalhou em buffets como Capim Santo, Cecília Castro Cunha, Fraternité e Vico Tangoda, entre outros. E ainda em restaurantes como o Dum, do renomado internacionalmente Alex Atala. Carol também teve aí seu próprio restaurante, que leva o seu nome, a Carol Galindo Cozinha Brasileira. Hoje, a chefe ministra aulas das melhores escolas de gastronomia e culinária da região e divide o tempo que tem entre cozinha e empresa de eventos gastronômicos, que é a proprietária. A chefe Carol Galindo é atualmente uma das banqueteiras mais solicitadas do Alto Tietê e faz questão de cuidar pessoalmente de cada detalhe, do começo ao fim de cada evento que faz. Carol, muito obrigado por estar conosco hoje e por ter aceito o nosso convite aí do Café com Negócio. Eu que agradeço. Bom dia a todo mundo aí que está prestigiando esse nosso bate-papo aqui. E muito obrigado pelo convite. Legal. Já temos 77 aí pessoas nos acompanhando, pessoas aqui podem mandar suas perguntas, que eu já vou engajando aí com vocês, com certeza aí quem está na live assistindo aqui. Nosso tema desse mês, né, Carol, é falar sobre como cuidar da sua saúde home office. E por que não falar de gastronomia, né? E pelo que eu li, Carol, sua missão é fazer a gastronomia uma ferramenta transformadora, né? Trazendo aí cada refeição um momento especial. Claro que com amor e respeito, né? Não só com a comida, mas também com o que você está manipulando. Fala aí um pouquinho mais sobre a sua missão aí, Carol. Eu gosto, assim, muito, né, do que eu faço. Eu, de verdade mesmo, sou uma privilegiada que consegui me formar e atuar, né,
viver da minha profissão, que é aquilo que mais me dá prazer, que é cozinhar e ensinar as pessoas a cozinhar. Então, eu divido muito esse sentimento, sabe? Do gostar de fazer e gostar de transmitir o conhecimento e daquilo que eu aprendi. E a minha missão é essa, assim, né? Continuar fazendo com que as pessoas criem essa conexão com a cozinha de uma maneira não obrigatória e necessária, porque a gente precisa se alimentar, né? É instintivo Sim. você ter que comer para poder viver. Então, a minha missão é essa, fazer com que as pessoas entendam e criem uma relação diferente, né, com a comida. Não só por necessidade básica, mas traga um pouco mais de prazer, de facilidade, de amor, de consciência, né, no processo de produção, enfim. Acho que a minha missão é essa. Que legal. Bela missão, tá, Carol? Acho que isso conecta muito a gente aí nessa questão que a gente está falando esse mês aí de cuidados que a gente precisa ter em home office. A Carol já está virando um youtuber aqui, está fazendo várias dicas. Depois eu vou até passar aqui o link, né, do YouTube dela para você também ficar por dentro aí das dicas que ela também traz aqui e ensina, né, Carol? O intuito também do canal é muito isso, né, de poder ensinar. Carol, eu estava vendo assim um tema, com um tema, né, que a gente fala de saúde home office, e a gente tem percebido muito aí que essa mudança repentina para dentro de casa, né, fez com que nós, né, como profissionais, olhasse muito a cozinha como a nossa cozinha, né? E às vezes na correria do dia a dia você acaba meio que atropelando como fazia fora, porque a vantagem de fora seria assim, eu vou lá no restaurante da Carol porque ela faz um alimento saudável, gostoso e tudo mais. E aí quando muda, né, que realmente teve esse processo da pandemia em março, já são 5 meses aí, a gente teve que mudar todo o nosso hábito, né? Então, acho que teve um aumento muito de fast food, comidas preparadas e tudo mais para as pessoas se alimentarem, né? E muita gente também se preocupou em ter uma alimentação saudável dentro de casa. Nesse momento, né, Carol, de que maneira você enxerga aí que ocorreu essa ruptura e quais cuidados que a gente precisa inicialmente ter com esse processo? Eu acho que, né, nesse período de pandemia, né, aconteceram várias coisas, né, paralelamente com a alimentação das pessoas, né? Primeiro que as pessoas elas se viram na obrigação de produzir sua própria comida, né? Ou porque ela não estava podendo sair para ver, né, para comprar, ou porque ela, né, por receio mesmo, né? Muita gente estava com medo de comprar comida fora. Então, e aí que está o problema, né? Você se vê obrigado a fazer uma coisa do nada, você não se preparou, você não, né? Aquilo não, você não aceitou aquilo de verdade, né? Eu vou ter que cozinhar e trabalhar home office, porque antes você tinha 1 hora de almoço para você só comer, né? Agora você tem 1 hora de almoço para você fazer e comer, né? Então isso mudou muito. E acho que a principal dica, né, e a principal coisa para você ter uma alimentação organizada, independente de ser saudável ou não, porque saudável também é relativo, né? Tem gente que precisa comer um tipo de alimento, tem gente que precisa comer outro. É muito pessoal essa questão de uma alimentação saudável, né? Então, assim, a principal importância, né, dica que eu dou é se organizar, se preparar. Né? Então, você tem que se preparar e fazer uma prévia organização de mais ou menos de um cardápio do que você vai fazer, do que você vai fazer durante a semana. Porque não dá para você chegar, tipo, 11h30, eu acho que eu vou comer frango, e chega lá, o frango está congelado. Vai rolar. Já aconteceu comigo. Então, vai rolar, ué. Você vai ter que comer o que tem na latinha. Porque o enlatado já está pré-cozido, então daí você já começa a
se sabotar na alimentação. Então, a primeira dica que eu dou, né, e eu acho que é o mais importante, é você se planejar, se organizar com antecedência. Ontem à noite estava um frio do caramba, e eu tenho o meu freezer aqui, ele fica num espaço separado da minha casa, né? Aí meu marido falou: onde você vai uma hora dessa, menina, com frio? Eu falei: eu vou pegar a mistura de amanhã, né, para tirar, para descongelar. Aí ele: não dá para fazer amanhã? Eu falei: não dá, porque senão não vai dar tempo, né? Tem que organizar, tem que descongelar para temperar, enfim. E é isso, né? Hoje você já tem que pensar minimamente um dia de antecedência. Amanhã eu vou ter que fazer, eu vou comer o que amanhã? Uhum. E aí você se organizar aí nesse sentido. Então, a primeira dica que eu dou é isso, assim. E outra coisa, né? Fugir de comprar coisas que sejam plano B. Porque você sempre tem um macarrão instantâneo, você sempre tem uma latinha, né? Você sempre tem um pacote de lasanha congelada, que funciona como plano B. Aí, só que esse plano B acaba, de 7 dias da semana, acaba virando alimentação de 5, né? É, Então, não compre, porque se você não tiver, você não vai ficar ali se sabotando, né? Você vai conseguir boa. usar. Não, é verdade, e eu sou prova viva disso. Eu pensei nessa questão de estar preparando, mas tendo um plano B. E eu, como corretor de seguros, imagina só a rotina diária de ligar, de renovar com as pessoas, acaba também a gente, assim, o próprio tempo de preparo, como, né, a gente fala, pô, vamos parar 11h30 para poder fazer alimento. Às vezes a gente acaba atropelando sem querer, né? Assim, você consegue fazer uma semana bem, mas depois você começa a falar, putz, vamos fazer aqui. Então, até o intuito de trazer aqui você é poder trazer essas dicas mesmo, né? De a gente poder fazer um preparo, né? Listas, comidas que realmente a gente consegue assim, poder realizar, preparar. Eu acho que a dica que todo mundo aqui está aguardando aqui com a chefe, que é especialista aí nessa área da alimentação, da gastronomia, e com certeza, Carol, a gente está aqui para poder ouvir muito os seus ensinamentos. Uhum. Então, com relação aqui, eu já até coloquei aqui na própria live, já tem aí bastante gente já interagindo aqui. Mande perguntas, tá? Que aqui no chat aqui eu já compartilho com a Carol. E, Carol, até para a gente também falar um pouquinho sobre essa questão do preparo, né? Existem alimentos que são fáceis de manipular, e existe também aqueles alimentos que realmente precisam de um preparo, de descongelar e tudo mais. Hoje no dia a dia, com essa rotina, né? Todo mundo por exemplo, tem uma profissão e precisa ser um pouco chefe de cozinha, né? Para poder fazer o seu próprio alimento, né? Nessa questão, né, que ninguém é profissional na área da gastronomia, que dica que a gente consegue trazer aqui para eles, né? Eu sei que também você faz aqui alguns eventos fechados, depois a gente também vai falar um pouquinho sobre esses eventos fechados que você ensina aí às pessoas, mas vamos preparar aqui uma dica bem bacana aqui para as pessoas se prepararem mais, até pegar aí um ensinamento bem simples de organização, né, como administradora também, a gente consegue trazer aqui para o pessoal aqui na live. Oh, então vamos lá. Geralmente o que mais demora quando você vai preparar uma refeição? De uma refeição, assim, responde você. Tá, A o que... refeição pensando na estrutura de um prato, né? Tem os legumes, os que é... vegetais, aí tem as leguminosas, que é feijão, arroz, né? Que é Uhum. os grãos, né? E a proteína. O que demora mais para você preparar nessa estrutura do prato? Se já já estiver descongelado, né? Eu acredito que os grãos precisam ainda cozinhar, precisa feijão você tem que preparar, né? Porque se já tiver descongelado, você coloca na frigideira e frita. Os leguminosos e as verduras você já pica e coloca na frigideira ou faz o vapor, né? Acho Uhum. que o que mais talvez demore, na minha concepção, seria essa parte aí de grãos, né? E a proteína, né?
E a proteína, se ela, eu acredito eu, né? Se ela já tiver descongelado, se não tiver descongelado, esqueceu. Aí, aí não tem Na como, né? verdade, assim, o que acontece, né? O feijão, por exemplo, que é, né, de cozinha, comida de casa, né? Brasileiro come muito arroz, feijão, todos os É, dias. o prato principal aqui. É, é, você pode cozinhar ele uma vez por semana, né? Você cozinha, porciona e congela. Uma dica que eu dou, né, é cozinhar e não cozinhar totalmente o ponto de cozimento dele. Você tira ele um pouquinho antes. Olha. Porque, assim, porque feijão tem gente que gosta do caldo, feijão tem gente que gosta do caroço, né? E quando você cozinha um alimento na pressão, o que acontece? A pressão ela é tão forte e ela cozinha de dentro para fora. Então, se você passa do cozimento, ele desmancha. Quando você abre a panela de pressão, ele desmancha, não é? É. Quando você cozinha o feijão sem ser na pressão, ele não desmancha. Ele fica o grão inteirinho firme. Então, assim, um conselho que eu dou para fazer feijão e congelar é isso, né? Você faz o feijão, não a ponto dele desmanchar. Pode até fazer na pressão normal, não a ponto dele desmanchar. E aí você, assim que acabar o cozimento, você já tira as porções individuais, você vai descongelar de uma vez só. E aí você tira essas porções e congela, sem temperar. Sem Quando temperar, você tipo seco. com Ou caldo, com com caldo. caldo, Ah, com caldo. mais seco, Tá. mas sem tempero. Sem E tempero. a porção que você vai usar ali para descongelar. E aí você vai fazer, na hora de você comer, né, um pouco antes de você comer, você tira o tempero, ou você tira o feijão do congelador, aí você já faz o refogado do tempero ali e joga o bloco de feijão congelado inteiro ali. Porque aí Olha, ele vai legal. descongelar, e ele vai descongelar e ele vai terminar o cozimento ali, pegando o caldo, engrossando o Pegando caldo, e ele vai caldo. terminar o cozimento ali. Então, o feijão é tranquilo para você lidar. Espera só um minutinho, por Claro, favor. claro. Estamos a live, estamos ao vivo e qualquer imprevisto aqui acontece normal. Então, para Pronto, vocês gente. que. Obrigada. Desculpa, eu tirava uma interferência externa aqui. Então, Fique vamos lá. Aí, tranquilo. o feijão, a gente faz isso, entendeu? Tira um pouco antes do cozimento. Porque o que acontece, né? No freezer, né? O freezer ele não vai criar cristal de gelo? Vai. Então Então, vai ela quebra cristar. a fibra. Ela quebra a fibra do que está lá. Então, ou você prepara e programa o seu descongelamento para poder também não quebrar essa fibra e não mudar a característica desse alimento, ou você não congela ele totalmente cozido, entendeu? Porque daí ele termina o cozimento sem mudar a característica desse feijão. Nossa, para mim já está sendo uma dica fantástica aqui, porque realmente eu não me ligava dessa questão do cozinhar, deixar o cozinhar na panela de pressão. Fazendo a panela de pressão, mas eu deixava de acordo com o tempo total que ele precisava. Mas aí eu percebi realmente, né? Quando eu congelei os feijões que realmente já estavam bem cozidos, ele ficava já bem desfazia, né? Aí Então, é isso. fica péssimo na hora de esquentar. Então, é por isso que eu Caramba. te falei de programação. Porque assim, você vai se programar para fazer a comida para congelar, entende? Uhum. Não é a comida que você fez hoje, eu vou fazer para o almoço, aí vou fazer uma grande quantidade, aí eu Sim. como e porciono o restante e congelo para comer durante a semana, porque aí fica com cara de comida congelada. Não fica com cara de comida fresca. Olha, já uma grande dica aqui para quem prepara, com certeza deve ter pessoas que já têm essa técnica, mas para mim, assim, que com certeza se foi pego pela pandemia, tô aqui dentro de casa tendo que preparar minha própria comida. Com certeza essa dica está sendo fantástica. Tem mais alguma outra aqui de alimentos bem simples que a gente pode se organizar, Olha, dá Carol? para ficar tipo
4 horas dando dicas diferentes de isso aqui. Vamos lá. Proteína. Qual que é a maior dificuldade da proteína? Ela pegar sabor, né? Verdade. Pegar um filé de frango. Hoje em dia tem algumas, né, empresas, inclusive grandes empresas, que elas já vendem o frango congelado porcionado, né? Então é E peito temperado, de né? frango. Não, temperado, pelo amor de Deus, não comprem temperado, porque aquilo ali você não sabe qual que é o tempero, né? E quando a gente está falando de saúde, é muito importante você não comprar temperado. Boa, boa. Mais uma dica aqui para anotar, porque eu falava assim, não, vou comprar um frango temperado, porque é melhor, porque já está preparado, né? Não, é viável, mas tipo assim, para um final de semana ou uma vez ou outra, né? Para te socorrer, mas não é, né, o que a gente aconselha para você comer todos os dias, né? Porque justamente é muito o tempero industrializado, ele é muito agressivo, né, para o nosso organismo. Então, assim, tem uma quantidade muito grande de sal, de corante, de outros aditivos químicos ali, como amaciante de carne, enfim, que acabam te dando muito problema de alergia, problema intestinal mesmo, gastrite, essas coisas assim, que não é bom, sabe? Eu não aconselho que comam tempero já temperado. Então, o que a gente faz, né? A gente pode, né, uma dica que eu dou é o seguinte: eu vou fazer uma comida congelada, uma proteína congelada, né? Eu também é arriscado eu temperar essa proteína e congelar ela temperada. Congelado. Uhum. Por quê? Porque quando você congela, você acaba potencializando os temperos, né? Os óleos essenciais que tem ali dentro dos Sim. temperos, o sal. Então, uma dica que eu dou é você já congelar cozida ou Pré. pré-cozida, né? Por exemplo, frango ensopado, cozido, é a melhor opção para você congelar. Ou assado. Grelhado não fica bom, né? Não. Não, Ficou muito não é que seco. fica muito seco. Por quê? Porque justamente por conta disso, né? O frango já é uma carne de fibra de características diferentes de suculência, né? E quando você leva para o congelamento, ela vai quebrar mais essa fibra. Quando você descongelar e pôr na panela, ela vai soltar todo o líquido. Então, geralmente a gente faz congelar, cozido ou assado. Assado também vai muito bem, assim, você compra as coxas, sobrecoxa, faz um temperinho rápido ali e assa isso numa bandeja, numa forma só. E aí, na hora de você congelar, sempre congela a porção que você vai descongelar e comer de uma vez. Sim. Porque o que acontece? As pessoas colocam para congelar um blocão enorme, aí descongela para tirar uma porção, volta para o congelamento. Não, isso Né? já. Então, assim, congela a porção que você vai colocar ali minimamente na refeição da família, ali, 3, 4, enfim. E eu gosto muito de dar uma dica para o pessoal para congelar carnes, assim, para praticidade, em porções menores, né? Que estão fracionadas menores. Por exemplo, uma carne de picadinho, que ela é uma carne menorzinha, né? O peito do frango, você cozinha o peito do frango inteiro, desfia e congela os pacotinhos assim do peito do frango já desfiado. Porque dali você tira aquela porção, você faz um recheio de uma panqueca, você tira aquela porção, você faz um recheio de um escondidinho, você tira Olha. aquela porção, coloca creme de leite e faz um estrogonofe desfiado rápido ali, entendeu? Então você tem a carne já vai estar cozida, né, desfiada, você tem a porção para você fazer várias coisas diferentes. Então você já tem ali para fazer um fricassê, para fazer a mesma mistura, né? Que a gente fala de mistura, a mesma proteína, feita da mesma maneira. Quando você tirar do descongelamento, você só, em 5 minutos, você incrementa e você faz isso. Então, isso é muito bom ter em casa sempre. Para esses dias que você não conseguiu se organizar antecipadamente, você tem isso daí, Esse né? seria o plano B, né? Esse é o correto plano B, né? Exatamente. E uma coisa que funciona muito bem é a carne moída também, né? Carne moída, você já dá uma refogada nela na panela, com cebola, alho e tal, sem líquido, né? Dá uma caramelizada bem boa para ela ficar bem douradinha.
E aí você porciona e congela. Então você deixa aí essas porçõezinhas congeladas que elas acabam sendo um coringa na hora de você fazer a sua refeição e já tem pronto, né? No caso da proteína. E os vegetais também dá para fazer, os legumes também dá para fazer, só que aí a gente tem que dar uma pré-cozida neles antes, não pode congelar totalmente cru e nem totalmente cozido. Aí segue mais ou menos a linha do feijão. Você não cozinha a cenoura, por exemplo, batata, o brócolis, não cozinha a ponto de cozinhar até o centro, o núcleo ali do vegetal. Você cozinha al dente, que a gente conhece como al dente, Uhum. ele fica durinho. E aí você congela desse jeito. Para que ela, pelo menos assim, eu consiga preparar com mais rapidez, ele fica meio pré-pronto, né? Então, para as pessoas que estão assistindo aqui, aquele cozinho, se ele tem aquele tempo de cozinhamento, né? O cozimento do produto em X período, você divide isso em dois para ele deixar al dente, né? Teoricamente. Para as pessoas que estão nos assistindo, assim, para ter essa ideia, né? Basicamente isso. Você tira um É ponto meio que antes. metade do tempo, né? Não, Não, tá. não é Aí, metade ó, do tempo, mas é tipo um ponto antes. um Um ponto pouco antes. antes, né? Sim. Um pouco antes. Metade do tempo também, depois quando você for voltar, vai estar muito cru. Aí vai demorar, Hum, né? A outra metade, teoricamente, vai, ou pelo menos um quarto do tempo, vai voltar para a panela. Mas pensa comigo, ó, eu tenho ali uma carne moída, tenho ali um brócolis com cenoura, já no freezer. Eu tiro aquilo ali e já coloco na panela. Enquanto o arroz está cozinhando, eu já tenho uma carne moída com vegetais ali, top, para comer, show, olha que entendeu? legal. É isso aí. E uma dúvida que vem aqui, Carol, até acho que talvez as pessoas que estão nos assistindo pode também pegar como dica ou exemplo, né? A gente fala muito sobre os alimentos ser frescos e ele ter um tempo, né, de consumo, né? Quando a gente hoje faz um refogado, ou você faz um pré-aquecimento do feijão, ou até mesmo com uma carne ou com frango, né? Que tempo que eu tenho, né? Então, assim, eu posso, por exemplo, me programar num domingo e deixar feitas as porções para a semana, ou tem alimentos que a gente tem que tomar um certo cuidado com o manejo dessas porções, porque ela tem uma vida útil menor. Tem alguma coisa assim que a gente tem que tomar um cuidado? Ó, no geral, proteína, ela tem uma validade menor e a gente tem que tomar um cuidado maior no processo de armazenamento e de manipulação, né? Principalmente. Principalmente, né? Principalmente na manipulação. Por quê? O que acontece? Geralmente a gente vai fazer assim, vou fazer um frango, a gente usa a mesma tábua de corte para cortar o frango, a cenoura, todos os vegetais, tudo que acontece, que a gente vai pôr ali naquela receita, a gente usa a mesma tábua. E aquela mesma tábua eu já usei em um outro dia ou anteriormente com um corte de carne bovina, né? Então, essa contaminação cruzada é bem ruim para a manipulação de proteína. Isso muda, né, as características microbianas ali do ambiente e faz uma alteração que não é legal para o consumo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso na hora de armazenar esses alimentos, na hora de manipular esses alimentos, tá? E aí, uma outra coisa, para congelar, eu acabei de fazer, eu já porciono, deixo resfriar minimamente e já congelo. Isso aí vai ter uma validade mais ou menos congelada negativo de 15, 20 dias no freezer. Dá para deixar mais tempo, só que assim, no freezer que você controla a oscilação de temperatura, ele fica até 3 meses. De 3 a 6 Certo. meses, tá? Se for no vácuo, fica 6 meses, normal, porque não tem incidência de ar. E se não Uhum, for vácuo, fica 3 meses. Só que aí sim. não é um freezer de casa que você tem lá É, um sorvete que você abre toda hora, não sei o quê, né? é isso Então, que eu ia assim, perguntar. O freezer é 15 totalmente dias, diferente, 20 né? dias, então, exatamente. 15 dias, 20 dias é um tempo seguro, assim, para um alimento congelado em temperatura negativa. Só que, tipo assim, vamos lá. Você fez o frango, aí você almoçou, você deixou aquele frango ali no forno ou na forma, em cima,
Deixou ele ali umas 4 horas ainda, sem estar porcionado e refrigerado, né? Temperatura ambiente. Aí depois você vai congelar, aí essa validade ela já cai. Porque quando você congelar, ele já teve alteração, né, das características da fibra ali. Então, Mas a dica é assim, eu faço, por exemplo, um domingo que eu me preparo, né? Hoje é sexta-feira, todo mundo deve estar assistindo aqui, vai preparar já o domingão para preparar o almoço da semana como eu, né? E aí, essa questão também, você falou de um tópico assim que para mim chamou muita atenção. Você faz o preparo, por exemplo, do alimento e eu deixo resfriar. Esse resfriamento já diminui a vida útil dela. Então eu preciso já colocar, assim, até para uma questão que a minha mãe sempre falava, não coloca as coisas quentes na geladeira, no congelador, vai estragar o congelador. E ué, aí eu fica com esse negócio na cabeça, né? então, não, o que que acontece? Para você ter um processo totalmente seguro, você coloca, cozinha, e aí assim que sai do cozimento, você já porciona e coloca para congelar. No freezer de casa não dá para você fazer isso, né? Então a gente faz no processo ultracongelador, é outra coisa, né? É profissional. Mas você vai fazer o quê? Você vai porcionar, vai tampar e vai deixar ele resfriar. Resfriar, não esfriar. Só parar de sair Já aquele tampado, né? vaporzão. Isso, você vai porcionar. Porque, assim, o que acontece? Aqui no meio, né, no ambiente onde a gente está, tem vários micro-organismos, né? Então, se deixa ele aberto ali para ele esfriar, você está pegando incidência de ar, né? O ar, ele faz, né, multiplicar e proliferar esses micro-organismos. Então, você tirando esse processo de contato com o ar, deixar só no ar do próprio alimento ali, você já não tem tanta interferência externa, né? Hum, E você não pode deixar ele resfriar totalmente. Ele esfriar totalmente. Porque, assim, os micro-organismos, eles se multiplicam assim, a baixa temperatura, né? Abaixo de 40 graus, 35 graus, até 8, eles estão se multiplicando e alterando, né, a característica do alimento. E aí, acima dessa temperatura, de 35, 40 graus, eles param, né? Que é a temperatura de cozimento. Então, eles reduzem, né? O tempo de multiplicação desses micro-organismos. Então, na geladeira, demora mais, né? Para um alimento, por exemplo, estragar, porque a geladeira ela tem ali entre 7 e 8 graus, né? Então, em baixa temperatura, os micro-organismos eles retardam esse processo de multiplicação e em temperaturas acima de 35, 40 graus também. Então, se eu deixar, cozinhei, ele está muito quente, ele não está tendo alteração ali microbiana, vamos dizer assim, né? sim, sim. Numa característica que transforme o alimento a ponto de dele estragar. Então, abaixou um pouquinho a temperatura, ainda está numa temperatura segura. Aí eu vou e congelo. Nesse processo de congelamento, abaixo de 8 graus, então ele não vai multiplicar, né? Existem alguns Hum, micro-organismos que eles se multiplicam em temperaturas negativas, né? E transformam o alimento, como o fungo, por exemplo. Mas você consumindo alimento num tempo aí seguro, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, você é. não pode deixar ele esfriar totalmente para poder colocar, porque aí vai ter alteração. Então, Hum. lá no freezer, ele vai ter uma validade menor. Entendi. Então, assim, realmente eu estou me organizando aqui até para até para um consumo também pessoal. Primeira dica foi não misturar todo o preparo, né? Se eu estou preparando uma carne na mesma tábua, um preparo de um frango, então realmente fazer essa separação de processos, tá? Até para os leguminosos e tudo mais. Higienizar, né? E quando a gente tem esse preparo, realmente deixa esse preparo sempre al dente, né? Nunca acima do ponto, né? Ou no ponto já final de consumo, para poder fazer o fracionamento. E quando eu fraciono, eu deixo ela resfriar tampada. É isso, né? Tipo, É, aí eu manipulo, quando ela resfriou a um ponto de
não está muito quente, né? Eu consigo colocar ele no congelador e tirar no momento que eu preciso utilizar, né? Então assim, eu estou fazendo então um resumo no próprio brainstorm na minha cabeça da forma que eu consigo organizar e me alimentar corretamente, né? Acho que o grande vilão que pode ser hoje e que a gente está buscando, né, é realmente essas comidas práticas e comidas que é meio que preparada e tá, assim, eu estou falando até como próprio consumidor mesmo, a gente acaba pegando, elevando muito até seu próprio peso, né? Porque você está se alimentando mal, está comendo mal, sabe, demorando muito para se alimentar. Então, às vezes teve dias aqui, preparando o almoço mesmo, eu não conseguia parar 11h30, parei meio-dia, aí fui terminar lá para 1h. E aí tive que me alimentar em meia hora para voltar a trabalhar, né? Então, assim, é um ritmo bem insano que às vezes a gente até vê a gastronomia assim, poxa, tá, é um fardo, tá um peso. E essas dicas que você trouxe até agora foram para mim fundamentais aí para um bom preparo e deixar de lado aquele plano B de lasanha congelada e realmente ter as porções que preparadas para realmente eu conseguir fazer em curto espaço de tempo. Porque é exatamente isso. Acho que a vivência de todo mundo que está assistindo aqui talvez seja essa, né? De você parar meio-dia, pegar os ingredientes, começar a preparar. Aí esse preparo às vezes demora meia hora, 40 minutos, dependendo até do manejamento do produto, e você acaba se alimentando em curto espaço de tempo, né? Que antigamente a gente tinha 1 hora de almoço, né? Agora tem muita gente que está até reclamando, eu estava falando com bastante empresários, fala, pô, meus colaboradores estão reclamando que 1 hora está muito curta para se alimentar, né? E talvez esse seria o gap, né? Deixa eu te falar uma outra coisa que é muito legal, assim. Descongelar também exige técnica, né? Olha só, mais uma aqui. Porque assim, você sabe que o jeito certo de você descongelar é do negativo para o positivo, né? Ok. Eu tiro do negativo, que é o freezer, um dia antes, e ponho no positivo, na geladeira. Então, ela vai descongelar em temperatura refrigerada, ela não vai dar água. Olha! Se você descongela, você força esse descongelamento, além de você mudar a característica do alimento, física do alimento ali, né? Porque você está forçando o descongelamento, sim, ele muda também sabor, né? Enfim. Então, tem gente, aí isso é muito mais para quem, por exemplo, congela já a refeição completa. O arroz, o feijão, o vegetal, não sei o quê, entendeu? E pega aquilo, já congela, e congela pronto. Que eu não gosto muito, né? Porque você imagina, cada coisa tem um tempo de descongelamento. Então, acaba uma coisa ficando mais mole, a outra ficando ainda congelada, enfim. Mas aí é uma questão de opção, né? E de acesso. Uhum. Então, assim, se você faz esse congelamento desse jeito, então o que eu dou a dica é isso, né? Não força o descongelamento. Como que funciona, né, o micro-ondas? O micro-ondas ele também ele não usa o líquido do alimento ali de dentro para fora para poder descongelar, para poder cozinhar, né? Para poder, porque o micro-ondas, na verdade, ele assa por irradiação, né? Acontece, a transferência de calor acontece basicamente igual a transferência de um forno do micro-ondas. Só que ele usa a irradiação, né? Então, se eu pego isso e levo para o micro-ondas, o arroz, se for arroz integral, vai explodir, o feijão explode. Já precisa ouvir umas explosões aqui no Porque tem amido, né? Tem amido lá dentro. Então, até o negócio de congelar, a outra coisa que está junto de congelar, ele superaquece o amido que está lá dentro, no centro vai sair. Se tem amido, vai sair para algum lugar, muito calor, né?
Isso serve para qualquer produto, né? Seja ele uma carne, um frango, um feijão, um legumes. Eu pego, por exemplo, hoje é domingo, preparei e eu vou ter um alimento que eu vou consumir na hora do almoço na segunda. Então, aquilo que estava congelado, eu desço para o refrigerador e consumo aquilo. E aí mesmo, vou Na consumir, geladeira. tipo, de noite eu tiro do congelador, coloco lá para cozinhar na terça-feira, deixo no refrigerador, porque ela não fica congelada, ela descongela e cria aquele líquido aquele líquido que acaba ajudando na hora de fazer um tempero ou até descongelar no micro-ondas. A ideia é não dar líquido, né? A Tá. ideia é você descongelar na geladeira para ele não dar líquido, né? Porque aí Hum, ele vai quebrar o cristal de gelo devagar. tá, E essa, né, entendi. do congelador, Ela ele faz vai uma recomposição da mais fibra, da exatamente, da fibra. fibra do alimento. E aí você mantém o sabor e a característica ali, né, dele desse jeito. Mas se você fizer porcelana, se você cuidar do cozimento e congelar porcionado, não tem problema nenhum você pegar a carne moída Uhum. congelada e colocar na panela junto com os outros vegetais ali, já com a panela sempre já quente, certo? Com o tempero, o feijão, sempre a panela já com tempero já quente ali, para poder trazer o frescor da comida. Acabei de fazer, não foi congelado. Não estava congelada, tá com gosto de comida fresca. Então, Por isso desde que que seja. o tempero não é ideal você já deixar junto, né? O tempero acaba você preparando ele no momento do aquecimento. Se você fizer isso. Agora, se você temperar, você já guarda pronto. A carne já guarda pronta, já o picadinho, por exemplo, já cozinha É. tudo já pronto, você já cozinha o. Dá para fazer muita coisa, estrogonofe, tudo dá para fazer. Desde que você entenda, né, a estrutura física daquele alimento que você está cozinhando e você não pese a mão no tempero para poder congelar pronto. Uhum. Porque ele Nossa. vai ficar ali, né? Tipo um estrogonofe, estrogonofe que eu faço, né? Ou o estrogonofe, o original, que não vai ketchup, você faz ele com um pouco de páprica picante, para ele ficar um pouquinho Hum, picante, né? Aí, se você coloca muita, quando você congelar, ele vai ficar, quando você descongelar, vai ficar forte, né, pro paladar. Então, você maneira um pouquinho nos temperos aí, principalmente nas especiarias, o sal para congelar. E aí você descongela e tá tudo certo, não vai ficar com gosto de comida congelada, não. legal. E uma outra coisa que é muito legal investir em conhecimento também é em molho de macarrão. Hum, Porque macarrão adoro também acaba macarrão, sendo. então. Então. Porque o macarrão ele acaba sendo uma refeição, um prato completo, não necessariamente uma massa, né? Não Sim. necessariamente você precisa ter ali uma proteína, um vegetal junto, entendeu? Então, se você tem aí investe em conhecimento de aprender a fazer molhos diferentes, também é super válido, porque daí você cozinha uma massa integral, você compra aqueles nhoques já prontos e aí você só descongela ele e o molho já vai estar congelado separado, você junta ali tudo, também você tem uma refeição bem gostosa, fresquinha, diferente, para não ficar todo dia no macarrão a óleo ou todo dia no macarrão com massa de extrato de tomate. Sim. E é rápido, né? Não é o mesmo E tempo do miojo, mas pelo menos em 15 minutos você tem uma refeição completa e boa, né? E então tem vários tipos de molho que dá para você já deixar com carne, o sim. frango, tem os molhos que dá para você deixar, molho que já tem, por exemplo, a berinjela, molho branco que você já coloca ali, enfim, cenoura, brócolis. Então, invista também nisso, né? Porque daí você congela o molho separado, cozinha a massa, coloca um pouquinho da água do cozimento, a massa com um pouquinho da água do cozimento e o molho congelado ali. E aí E ele termina. ela. Aí ela Sim. vai incorporar a massa e tal. Só cozinhar a massa ao dente também, né? Sim. Essa dica, eu até vou pegar essa dica final também, que acho que muitos aqui, né, ou até mesmo eu, no automático,
realmente eu pegava do congelador e já tentava já fazer o aquecimento para consumir. Acho que isso aí, volto a refrisar que é muito importante. Essa questão aí do molho, tá, Carol? Queria até ver com você. Esse do molho, você já jogou lá já colocou lá no seu YouTube lá para as pessoas? Ainda não, aqui já está preparando, porque assim, agora eu fiquei super interessado, porque como eu sou uma pessoa que gosta de massa, se você puder ensinar esses molhos, com certeza já vai ser mais um tópico aqui para o seu canal. Certeza, né? Eu ainda não fiz assim, aberto, não Sim. fiz, mas eu tenho essas aulas online, né, que eu junto grupos aí, e aí eu já dei para uns 3 grupos de pessoas, assim, amigos de faculdade, pessoal, enfim, um grupo bem variado, inclusive gente de fora do Brasil, que legal, né, interessante. Ah, que E eu legal, bacana. ensinei a fazer molho, então a gente fez uma aula só de molhos, então em uma aula a gente faz 4, 5 tipos de molhos diferentes, eu ensino o cozimento da massa, correto, tudo, e aí eles fazem aí, então, molho branco, molho vermelho, para fugir do tradicional. Então, nessa quarentena, o pessoal procurou bastante, né, essas técnicas de cozinha aí com essas aulas online, ao vivo, tipo a gente Uhum. está fazendo aqui, porque aí eles cozinham ao mesmo tempo do que eu vou vendo a panela deles, vou vendo o ponto, enfim. E essa aula de molho foi uma das que teve bastante procura. Com certeza. Mas eu vou programar alguma coisa no YouTube também para deixar lá, porque o YouTube tem muita demanda, né? Eu acabo coloco bastante coisa no Instagram também, né? Que é para um público Legal. Bom falar um diferente. pouco dos seus canais, né? Acho que depois eu coloco, acho que é mais no YouTube que eu consigo editar, mas aqui no Facebook eu já coloquei o endereço do canal da Carol, né, Carol? Então, me fala um pouquinho mais sobre essa questão de curso. A gente até comentou aqui nos bastidores que você realmente fecha grupos, né? E acaba ensinando, fazer um acompanhamento do alimento passo a passo com as pessoas fechando em grupos. Isso É. também é possível hoje? Como que você está fazendo esse trabalho? Como que as pessoas podem entrar em contato com você para realmente saber? Porque, assim, o nosso trabalho aqui é muito democrático, né? A gente está querendo trazer também conteúdos, dicas, como a que a gente trouxe até agora. Você que está Uhum. nos assistindo aí, gratidão, está nos acompanhando aqui. A gente tem mais de 78 pessoas aí visualizando essa live. Acho que essa fantástica dicas aí que a gente vai explorar o mundo afora. Claro, está na minha rede social hoje, então está com os amigos, empresários. Então você que está nos assistindo aqui, está curtindo essa live, compartilhe, né, no seu Facebook ou no seu YouTube, porque com certeza mais pessoas vão ficar por dentro dessas dicas do preparo, do congelamento, do cozinhamento e da alimentação mais saudável do que os pré-prontos, né? E agora, Carol, fala um pouquinho mais sobre essa questão desse grupo, né, que você fecha e como que você administra bem essa questão. Ó, esse produto, na verdade, veio agora, durante a pandemia, né? É. Pessoal, que eu sou membro do BNI, né? Do BNI Infinity também, aqui em Suzano. E aí a gente tem um grupo muito amigo, né? Muito próximo, e aí a gente não estava podendo se ver, vamos cozinhar junto. E aí a gente fez, enfim. E deu certo, e aí eles falaram, por que você não vende esse produto, né? E aí acabou dando certo. Então, assim, como que funciona? Não é muito uma aula, é mais assim um momento para você cozinhar junto com pessoas que você gosta, né? Então, não tá podendo ver a família. Então, vamos fazer uma confraternização junto, a gente escolhe um cardápio, eu passo uma lista de compra, um Olha, passo a que legal. passo, eu vou dando um suporte. Carol, não achei o creme de leite fresco. Pode comprar tal ingrediente. E aí a gente marca um horário para todo mundo cozinhar junto. E claro que durante a aula eu vou dando as instruções, vou dando dicas, vou dando toque, porque essa é a minha missão, né? É de acrescentar aí conhecimento de relevância para deixar a vida das pessoas mais fáceis na cozinha.
E sempre eu tenho tido um resultado muito bom, as pessoas têm gostado bastante. Tem gente que tem falado que é melhor do que presencial, porque ela faz tudo sozinha, né? No presencial, eu vou lá e coloco a mão da panela, né? Mexo e tal. E ali não, é ela que faz. Se o resultado der bom, foi ela, se der ruim, foi ela. Então, assim. Então, eu tenho feito bastante isso. Tem algumas pessoas Legal. que estão me procurando sem grupo, né? Então, eu tenho interesse de fazer, mas eu não tenho um grupo de pessoas. Então, eu vou juntando, e aí, quando eu tenho o tema, eu divulgo. Falo, ó, vou ter, por exemplo, amanhã, sábado, né? Amanhã já é sábado. Sábado eu Isso. vou fazer uma aula de cozinha vegetariana. Então, com pratos vegetarianos e veganos. Não, pode deixar. Vai pra lá. A gente tá numa live, tá, Carol? Não, Que se eu você tô for ver terrível. a gente tem uma live anterior, só para você saber que com certeza a gente sabe que todo mundo tá em home office, tá? Gente, Eu como tive é uma, isso, home office? eu tive uma entrevista aqui com o Dr. Inácio, né? Que também faz parte do meu grupo, e a Fiz filha empreteque com ele. dele. Hã? Fiz empreteque com ele também, com o Inácio. Ah, então, para você ter uma ideia, se você assistir a live dele, a filha dele passou atrás, pediu colo, foi pro banheiro que chamou o pai. Então, assim, aqui, e todo mundo adorou. O pessoal que assistiu falou: putz, Everton, olha que legal, que fofura da Lívia, a Lívia apareceu, né? Eu sei, né, que a gente fica até constrangido. Mas fique tranquila, fique em paz. Acho que se você está com seus filhos, acho que esse trabalho de home office também, para muitos pais, né, É gerou desafiador, né? um acúmulo, né, de responsabilidades. Tem seus filhos próximos, então eu acho que essa live é muito democrática em cima também disso, né, de falar assim, olha, gente, a gente está gravando uma live e a gente aqui não é nenhum Pedro Bial aqui, com várias câmeras, com várias pessoas aqui atrás. Realmente a gente está fazendo de coração, né? Essas lives são feitas de coração mesmo para poder trazer pessoas, né, que tá ao nosso redor, né? Não tem muita gente aquela frase, né, Carol, que fala assim: a gente tem que valorizar os empresários que a gente tem ao redor. E eu chamei a Carol por isso mesmo, vamos valorizar o trabalho dos profissionais que estão ao nosso redor, né, de valorizar o trabalho que cada um tenha, né? Seja aí o doutor Inácio na parte da quiropraxia, ontem mesmo, anteontem, a gente teve com a Jéssica Bittencourt, que é uma fisioterapeuta esportista. Então, assim, a live está muito rica e a gente sabe exatamente isso, que imprevistos acontecem. A gente estava aqui, antes de começar, a gente atrasou um pouquinho aqui a live, porque a câmera do meu celular acabou a bateria, então acontece. Então a gente Vou está falar aqui de disso, deixa eu até pôr coração, o meu carregador aqui. a gente realmente está aqui de coração, fazendo um trabalho para levar mais conhecimento, né? E, Carol, só tenho que agradecer. A gente aqui, ó, tá num bate-papo tão gostoso que eu até falei para você, né? Falando, nossa, Everton, a gente vai falar em 1 hora. Ó, a gente vai falar, mas a sensação é que a gente falou em 15 minutos, né? Verdade. Então é muito bacana aí, as pessoas que estão nos assistindo devem estar gostando, com certeza mande um feedback aqui para gente, para temas e tudo mais. Então, Carol, até para a gente fechar esse ciclo aqui, que está sendo muito gostoso, está me dando muita fome, porque só de você falar de comida aqui já são 11 horas e daqui a pouco todo mundo vai ter que preparar o seu almoço. Dá Mas tempo ainda. que dica assim que assim até uma frase aí que você tenha para poder passar para gente que está aí em home office, está tendo esses desafios com os filhos, né? Como você também está passando aí com você, para os empresários, né? Manda um abração lá para o pessoal do BN Infinity, com certeza aí o pessoal está acompanhando aqui a gente. Mas que dica e que pensamento que você consegue refletir nesse momento de pandemia aí que a gente está passando? Ó, eu acho que, e eu falo muito isso, inclusive, para os meus alunos, né? Acho que a coisa mais importante de você cozinhar, né, é você entender o seu papel dentro do ciclo, né, da natureza. Porque a gente se alimenta, né, daquilo que vem da natureza, seja animal ou vegetal, né? Uhum. Então, se conecte com isso para você evitar desperdício, né?
para você procurar comprar um ingrediente de onde você sabe, né, a origem, você entender a vida daquele animal, por exemplo, né? Então, procurar sempre um produto orgânico, eu acho que é saudável, não só para a gente no nosso organismo, mas para o sistema como um todo, né? Porque precisa ser sustentável, na verdade, né? Então, Sim, é muito importante você saber que a galinha, o frango que você comeu, ele teve uma vida saudável, né? sim. Que o vegetal que você está comendo, ele foi cultivado por um produtor aqui da região, porque você está ajudando também a economia local, né? Local. Uhum. Então você acaba entendendo e o ciclo. Você entendendo o ciclo, você vai se conectar melhor e vai dar mais importância para aquilo que você está comendo na hora que você está comendo, né? Nossa, E fundamental. é porque é muito mais profundo do que só você comer a cenoura. Sabe quanto tempo Uhum. demora uma cenoura na terra para poder ela virar uma cenoura? Para você pegar e jogar metade fora, entendeu? Então, assim, é muito importante essa conexão, né? Uhum. Com o ciclo todo para você valorizar e entender aquilo que você está comendo. Porque acho que a saúde na alimentação, ela não está só relacionada comigo, eu como um ser humano, e aquilo que eu estou comendo e o resultado daquilo no meu organismo, né? Está no geral. Então, quanto Sim. mais as pessoas tiverem esse tipo de consciência, menos agrotóxico vai ser colocado nos alimentos, menos transformação genética vai ser colocado para poder ter mais alimentos mais rápido, né? Então, acho que saúde na alimentação é isso. E durante esse período de pandemia, eu acredito que a gente teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de olhar para isso, né? Porque a gente sabe que, né, a gente percebeu a importância da saúde, né? E que os fatores externos influenciam muito na nossa vida. Sim. No mundo todo, não é só aqui na região, né? No mundo todo. Então, assim, se alimentar é uma necessidade básica, mas você pode fazer disso também um momento de responsabilidade, de compromisso seu Sim. com o ambiente, com a sua família, né? Com os seus filhos, enfim. É importante. A gente vê tanta criança que não respeita a comida, que joga comida fora, que, sabe? Então, eu acho que tudo isso é uma responsabilidade nossa, né? De pais, principalmente, de passar para o filho, né? Que não foi fácil aquilo ali para a natureza. Um brócolis demora uma eternidade para ficar pronto para o consumo, para você poder, não vou jogar fora, enfim. E uma outra, né? Então, assim, isso é saúde, né? Sim. E se permitam comer coisas diferentes. Não coisa que você sabe que você não gosta, mas eu estou falando no processo, no preparo. Acrescenta ali uma especiaria, acrescenta ali um Uhum. leite de coco onde você não tem costume de comer com leite de coco, coloca ali com leite de coco no frango para fazer um curry, sabe? Brinque, porque o nosso paladar é um presente de Deus, né? As nossas papilas degustativas é um presente de Deus. Então a gente não precisa Sim, é. sentir só sal e açúcar. A gente tem muitas outras coisas que a gente pode sentir, né? Que vão trazer prazer, porque comida tem que ser amor e tem que ser prazer. Se você faz por obrigação e faz de qualquer jeito, é isso que você está consumindo e que está te dando energia. É essa energia que você está colocando dentro de você, porque a Uhum. comida te dá energia, né? Então, se permitam comer coisas diferentes, sabe? Hoje em dia tem um material vasto na internet. Muita gente, tem muito chefe bom, né? Dando dica, coisas práticas. Então, assim, ousem, porque aí vocês vão tendo mais prazer na hora de comer e sai daquela mesmice de todos os dias. O arroz do mesmo jeito, o feijão do mesmo jeito, o macarrão do mesmo jeito, o frango do mesmo jeito. E vai trazendo essa alegria, vai trazer alegria Sim. para a hora da comida. Acho que é isso. Sensacional, sensacional, cara. Nossa, só tenho que agradecer. Esse Não, seu obrigada. depoimento final, com certeza, vai motivar muita gente que está também pensando aí na questão da gastronomia. Eu tenho vários amigos aqui, eu vejo vários posts aqui do pessoal se reinventando na cozinha, né? Então, muitos aí contadores, gerentes, né? Se arriscando Uhum. muito bem. Eu vejo aí o pessoal tirando fotos aqui de pratos, e pães, enfim.
é tipo comidas, né? Então, com certeza, muita gente está se descobrindo nessa pandemia. É muito motivador essa sua palavra, né? Da questão de você conectar, né? Com tudo isso. E, Carol, só tenho que agradecer. Obrigado por estar nessa live. Essa live foi sensacional. A gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Umas 3, 4 horas conversando, trazendo dicas. E com certeza eu vou te chamar mais vezes aqui para a gente falar aí sobre cozinha prática, das comidas. Você que está nos assistindo aqui, acompanhe realmente a Carol, o link dela está aqui embaixo aqui. E com certeza entre em contato com ela, porque essa questão também de grupos acho que é fundamental. Você que está em casa, você fala, poxa, eu tenho parentes, amigos, né, que a gente não se encontra aí, se encontrava todo dia aí, antes da pandemia, aí de repente parou. Troca uma ideia com a Carol, organize isso, que com certeza você vai ter uma experiência fantástica, você vai se alimentar bem, né? E vai aprender muito aí com a chefe Carol Galindo. Gratidão, Carol. Muito Agradeço. obrigado por estar nessa live. E agora, com certeza aí, vamos se cuidar melhor e se alimentar melhor. Então, nada melhor que pensar numa saúde em home office, tá bom? Por favor. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um E forte... alguma dúvida me mandem, tá? Eu, na Isso. medida do possível, eu vou respondendo. Com certeza. Muito obrigado, viu, Carol? Então, pessoal que está nos assistindo, um forte abraço e um até mais. Até mais.